E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Gilberto novamente aqui para compartilhar alguma coisa do Senhor com os irmãos. Eu acabei de gravar um vídeo com essa mesma mensagem em inglês. Hoje eu fiz o caminho inverso, fiz primeiro em inglês. Normalmente eu fazia em português e depois fazia o vídeo em inglês. Mas amém, o Senhor tem dado graça aí para compartilhar alguma coisa em inglês aí. Eu aproveito e já treino meu inglês também. Mas eu gostaria então de falar agora em português, né? A mensagem é a mesma, né? Só que em português eu tenho muito mais recursos para explicar o que o Senhor colocou no meu coração do que em inglês, né? Em inglês às vezes dá uma trancada ali, mas enfim. Vamos compartilhar em português agora. Mas são sobre alguns pontos assim bem importantes da nossa vida cristã, né? E analisando assim esse tempo do fim, analisando a própria vida da igreja, né? Como a igreja tem se comportado nesse tempo do fim. A igreja que eu digo num geral, né? Todo o corpo de Cristo, assim, onde eu tenho acesso. E o Senhor colocou no meu coração alguns pontos. Não necessariamente está por ordem de importância, tá? Mais ou menos. Mas o primeiro ponto são coisas bem simples, né? Nada demais assim. Mas eu lembrei agora daquele texto que Paulo fala que ele temia, né? Que nos apartássemos da simplicidade e da pureza devidas a Jesus, né? Então eu creio que não podemos nos afastar dessa simplicidade, né? Então, a primeira coisa é a respeito do nosso relacionamento pessoal com Jesus. O nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura da palavra, de meditar na palavra, de estar adorando o Senhor, né? Só um parênteses aqui, os irmãos, eu estou me policiando no né, tá? Que eu falo muito, se os irmãos repararem nos outros vídeos, eu devo falar umas 300 vezes a palavra né, tá? Os irmãos me perdoem. Mas são vícios, né, que a gente eu tô tentando me policiar, né? E no inglês é o that. Eu falo that toda hora, então eu tô me policiando com isso também. Então, sobre o nosso tempo de oração com o Senhor, o nosso tempo com Ele, né? Lembrando daquele texto que Jesus diz que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? E orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai nos recompensar. Existem tantos textos falando sobre isso, né? Outro texto que me marca muito é quando é sobre a própria vida de Jesus, né? Que Jesus, num determinado momento do seu ministério, existem muitas multidões o seguindo. E tem um momento ali que, se eu não me engano, é no Evangelho de Lucas, onde Jesus vem assim, acho que toda a cidade afluiu para que ele curasse as pessoas, e a palavra diz que ele, porém, se retirava então para lugares solitários e orava. E os próprios apóstolos, quando ele chama os apóstolos primeiramente para estarem com ele e depois para os enviar a pregar. Então eu queria destacar esse ponto para que nós observássemos esse ponto, né, sobre a nossa vida com o Senhor. Nossa vida então de oração, de leitura da palavra, de adoração ao Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de destacar seria sobre a nossa vida com a nossa família. E aqui família que eu digo, falo sobre maridos, esposas, filhos, né, o nosso lar. Tá bem? Por que eu falo isso? Porque como alguns irmãos já têm compartilhado, foi o que nós temos aprendido, que a nossa casa, o nosso lar é a nossa primeira igreja. Nossos cônjuges, nossos filhos são nossos primeiros discípulos. Então, neste tempo do fim, nós temos que cada vez mais atentar para isso, para o cuidado da nossa família, cultivando o nosso casamento como algo muito importante, né? Eu lembro de uma ministração de um irmão lá em Porto Alegre ainda, de um dos presbíteros, falando a respeito do casamento e de se cultivar o casamento como se fosse uma rosa, como se fosse uma flor linda, né? De se cultivar dia a dia, né? Então, e a respeito dos filhos,
muito importante destacar para os pais, né, para os homens, também para as mães, mas falo com a minha visão de pai, né? Eu tenho já 2 filhos pequenos e tenho um bebezinho na barriguinha já da minha esposa, que é para chegar em fevereiro do ano que vem. Vai ser a Miriam ou o Josué, aí eu aviso vocês, tá? Daqui a um tempo quem é, se é a Miriam ou o Josué. Nós não sabemos ainda. E dos nossos filhos, eles têm sido tremendamente atacados, irmãos. Tremendamente atacados. Tenho visto materiais de outros irmãos ao redor do mundo falando sobre isso. Nossos filhos têm sido atacados nas escolas, têm sido atacados com a televisão, com filmes, com desenhos. Tem tanta coisa, amados, que nós precisamos cuidar da vida dos nossos filhos. Então destacar assim de nós, principalmente os homens, todos os dias impormos as nossas mãos sobre os nossos filhos, abençoando eles, profetizando sobre eles, pedindo a conversão dos nossos filhos, se ainda não são, né? Pedindo que o Senhor guarde eles, quebrando toda a maldição familiar, toda a obra do diabo contra a vida deles, de fazermos isso todos os dias, de ensinarmos a palavra para os nossos filhos. Da mesma forma com as nossas esposas, né? Tentarmos assim estar com elas, orando e abençoando as nossas esposas. Eu confesso que esse é um ponto que eu preciso crescer, assim. Com os filhos eu tenho conseguido, assim, viver bastante essa realidade de estar orando por eles, abençoando eles. Mas confesso, assim, que a oração em casal é um desafio e que eu preciso crescer nisso, mas inclusive lembro do tio Telmo e da tia Heloísa, quem conhece eles, né? Sempre ensinando muitos irmãos a crescerem nesse aspecto. E então destaco isso, né? Então de não descuidarmos da nossa casa, amados. De não colocarmos a obra na frente. A obra, falo entre aspas, né? Ou um serviço de Deus, a forma como os irmãos quiserem chamar, né? Ou para fora, ou fazer coisas para fora. De não colocarmos isso à frente da nossa família, à frente do cuidado com os nossos filhos, à frente do bom relacionamento da nossa casa. Outro ponto que eu quero colocar é a respeito da nossa santidade, da nossa santificação, né, do processo de arrependimento. Tenho visto alguns irmãos ao redor do mundo, principalmente os irmãos falando a respeito das igrejas nos Estados Unidos, onde é pregado muito assim essa questão da salvação. Mesmo que você esteja vivendo uma vida pecaminosa, que você esteja vivendo no pecado, isso talvez pode dar um pouco de polêmica, não é o meu objetivo, mas o meu objetivo é compartilhar aquilo que eu aprendi, né? Evidentemente, eu creio também que a salvação, ela é inteiramente pela fé em Cristo, que Cristo nos salva, nos santifica, nos purifica, nos dá a vida eterna de graça. Mas eu aprendi com os irmãos que precisamos nos arrepender, precisamos abandonar o pecado, precisamos buscar a santidade. Como eu lembrei agora, o Espírito Santo trouxe aquele texto que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Mas que ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, de nós estarmos nos santificando, irmãos, estamos nos santificando, estamos buscando essa santificação, estamos buscando hoje ser mais santos do que éramos ontem. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, as nossas conversas, os nossos relacionamentos, temos buscado essa santidade. O Senhor tem falado comigo. Lembrei agora daquele texto, se não me engano é Pedro, se não for os irmãos me perdoem. Pedro fala a respeito da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu gostaria de alertar os irmãos para esse ponto também, de não nos permitirmos viver em coisas duvidosas, se não temos certeza se algo é realmente do Senhor, ou se levantamos ídolos no nosso coração, de realmente buscarmos esse arrependimento. Eu tenho certeza, amados, que o arrependimento é uma coisa para todos nós, amados. Mesmo nós, eu sou convertido já
fazem 14 anos, tem irmãos convertidos há muito mais tempo do que eu. E o arrependimento é para todos nós, amados. Todos os dias precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. O Espírito Santo trouxe agora aquele texto de Hebreus, que diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que esse texto quer dizer? O Senhor todos os dias vai falar conosco sobre algo que Ele quer que nós nos arrependamos, sobre algo que Ele quer que nós entreguemos para Ele, que nos santifiquemos. Não temos que nos sentir mal assim, então eu estou reprovado. Não. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele nos ama. Por que o Espírito Santo nos lembra de coisas assim todos os dias? Para nos conduzir ao arrependimento. Não é para nos dizer assim, nós estamos reprovados. Não. É para nos conduzir para mais perto dEle, é para nos mostrar o caminho por onde devemos andar. Tá bem, amados? Já estamos com 11 minutos de vídeo ali. Só para terminar, não quero estender muito, a respeito da pregação do Evangelho, amados. É algo que o Senhor tem tocado muito em meu coração, a respeito de pregarmos o Evangelho, a respeito de compartilharmos o nosso testemunho com alguém, e algo que eu tentei expressar ali no vídeo em inglês. Espero que de alguma forma o Senhor possa clarear isso para os irmãos que vão ouvir em inglês, mas que assim, quando falo sobre pregar o Evangelho, não quero dizer assim que temos que colocar isso acima de todas as coisas, ou que temos que agora de uma forma maluca, né, viver somente isso, somente para fora, somente indo para a rua, somente pregando o Evangelho. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho certeza que a pregação do Evangelho, ela precisa fazer parte da nossa vida, se não diariamente, amados, semanalmente. Algo que eu tenho no meu coração, que eu quero praticar. Agora temos passado alguns momentos difíceis assim em família, com problemas de enfermidade, que se tornou um pouco mais complicado, mas eu quero praticar, amados. Eu quero pelo menos um dia na semana separar para que eu saia para a rua e pregue o Evangelho pelo menos para uma pessoa, sem me preocupar com o resultado, entende? Sem assim, mas de que eu pregue o Evangelho para alguém, de que eu fale do Senhor para alguém, ou que eu ore por alguém, que eu cure alguém, que eu expulse algum demônio. Tenho visto muito na vida do Torben, acho que muitos irmãos sabem de quem eu estou falando, é Torben Sondergaard, acho que é o sobrenome dele, ele tem um canal no YouTube, e de que no ensino de Jesus fica muito evidente esse ensino dele a respeito de pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar com o Espírito Santo. E na vida da igreja em Atos a gente vê isso muito forte. Então esse é um ponto que nós não podemos deixar de colocar nesses pontos importantes. Ainda que o nosso foco não seja sair de uma forma assim maluca, quero usar essa expressão, assim, de uma forma maluca para as ruas, né, e descuidando de todo o resto. Não é isso que eu quero dizer, mas sem dúvida eu creio que nós podemos pelo menos separar um dia na semana. Isso é algo que eu estou falando, tá, de separar um dia na semana, não é uma regra, mas pelo menos separarmos um dia na semana onde podemos sair de 2 a 2, né, ou sairmos em algum grupo pregando o Evangelho para alguém na rua, né, dando testemunho do Senhor. Nesse tempo agora da pandemia estamos limitados, ok, mas alguma coisa podemos fazer, amados, tá bem? Quero terminar esse vídeo aqui, já vai fechar 14 minutos, tá bem? Deus abençoe os irmãos, obrigado por ter assistido até o fim, tá? E até a próxima. Deus abençoe, um abraço.